no último final de semana de campanha, Kamala Harris fez um apelo a eleitores cristãos e de origem árabe. Ela passou por 2 estados-chave só ontem, no domingo. O Luca Bassani saiu da Europa, foi aos Estados Unidos, está em Washington para reforçar a nossa cobertura por lá, acompanhando uma das eleições mais importantes e acirradas em todos os tempos nos Estados Unidos. Luca, qual é o foco do discurso de Kamala Harris? Bom dia para você por aí. Bom dia a você, Rafael, a todos que nos acompanham nesta semana histórica e decisiva aqui nos Estados Unidos. Vemos que os últimos passos para a campanha eleitoral, tanto dos democratas quanto dos republicanos, aconteceu neste último domingo. Inclusive, falaremos também sobre a campanha de Donald Trump mais à frente na edição deste Jornal da Manhã, mas primeiramente em relação à vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris esteve no estado do Michigan, esse estado que também é fundamental, representa 15 delegados no sistema de votos americanos e conversou mais particularmente com a comunidade cristã e árabe deste estado. Primeiramente esteve numa igreja negra histórica, onde a comunidade em Detroit, uma das maiores cidades do estado, é bastante relevante, e depois se encontrou com eleitores de origem árabe, já que o estado do Michigan é um dos que mais tem imigrantes de origem árabe, cerca de 200 mil pessoas, que podem ser decisivas neste estado-chave, eleitores também preocupados com o desenrolar da guerra em Gaza e no Líbano. A vice-presidente e candidata democrata, inclusive, falou sobre os esforços que terá frente à Casa Branca, caso eleita, para terminar essa guerra. Separamos um trecho da fala dela, vamos acompanhar. Eu quero dizer para vocês, esse ano tem sido muito difícil. Com a escala de morte e destruição em Gaza e com as mortes de civis e deslocados no Líbano, isso é devastador. E como presidente, eu vou fazer tudo o que puder para acabar com a guerra em Gaza. Para levar os reféns para casa, para acabar com o sofrimento em Gaza, garantir que Israel está em segurança e garantir que o povo da Palestina possa cumprir com seu direito à dignidade, liberdade, segurança e autodeterminação. Ao longo deste ano, com a guerra no Oriente Médio, sabemos que muitos eleitores mais progressistas, jovens, de grandes centros urbanos e de cidades universitárias têm pressionado o atual governo de Joe Biden para adotar uma outra postura perante o governo israelense, ao contrário daquele apoio histórico dado sempre de maneira muito fácil ao governo de Israel, e Kamala Harris exatamente segue essa retórica, o que é bastante diferente de Donald Trump, que adota uma postura mais pró-Israel, e ele tem uma grande amizade, inclusive, com o premier Benjamin Netanyahu. A gente vê, então, que as questões da política externa estão sempre fazendo parte também desta reta final de campanha, falando para os cortes demográficos que representam diferentes etnias, o voto latino, o voto árabe-americano, o voto da população negra. Então, provavelmente, eles sabem do peso que isso terá, e durante esses últimos dias, muitas viagens aconteceram para os estados pêndulos, Rafael, Michigan, Wisconsin, também Carolina do Norte, Geórgia, o estado da Pensilvânia, que é o mais decisivo de todos, na visão de muitos analistas. Kamala Harris, que já realizou seu voto por correio e espera que a grande parte do eleitorado compareça na terça-feira nas urnas, aqueles que até agora não o fizeram. Segundo um levantamento, cerca de 79 milhões de americanos já fizeram o seu voto, ou seja, praticamente metade daqueles que historicamente votam, e muitos acreditam que essa eleição pode já estar decidida com um futuro azul ou um futuro vermelho para os Estados Unidos da América. E nós vamos conhecer esse resultado nos próximos dias. O último dia de votação é amanhã, o dia D, com o Luca Bassani também deslocado lá para os Estados Unidos para reforçar a nossa cobertura. Deixa eu ouvir o Cristiano Vilela. Vilela, esse assunto da guerra em Gaza é muito sensível para a administração democrata, né? Afinal de contas, os Estados Unidos têm um aliado de primeira hora naquela região, que é Israel, mas não tem mais, aparentemente, a voz tão ativa quanto tinha antes para interagir com os israelenses na administração de Benjamin Netanyahu. Ao mesmo tempo, é tido como parceiro ou como coadjuvante dos israelenses na violência que acontece em Gaza. Ou seja, não há um discurso cômodo para a administração democrata sobre o que vem acontecendo naquela região e o que pode vir a ser feito numa eventual administração Harris.
Exatamente, Colombo. Você vê que ambos os candidatos naturalmente se posicionam de uma forma favorável, mantendo o discurso de que os Estados Unidos continuarão apoiando Israel nesses conflitos e em outros temas de grande relevância. Os laços que unem os dois países são reafirmados por ambos. No entanto, no caso dos democratas, a gente percebe que existe uma necessidade de modulação do discurso, até pensando num determinado segmento do eleitorado, especialmente de origem árabe, de origem muçulmana, que é um eleitorado significativo em alguns estados, especialmente estados como Michigan, que são de grande relevância, permanecem dentro de uma situação de empate e que podem fazer com que os votos dos delegados desses estados venham a pender eventualmente para o candidato democrata. Então, nesse sentido, Kamala Harris procura se posicionar modulando o seu discurso, deixando claro, naturalmente, reafirmando o seu posicionamento de parceria com relação a Israel, mas buscando especialmente o fim da guerra, dando um discurso muito mais vinculado ao fim da guerra do que Donald Trump, que esse sim tem um posicionamento mais claro, mais incisivo em defesa do Estado de Israel, reafirmando essa parceria que será cada vez mais incrementada ao longo de uma eventual vitória do candidato republicano.